Eita, Jesus! Vamos lá, gente. Trabalhar com a plataforma que não é nossa é complicado, né? Meu planejamento, já brinquei aqui com o pessoal, mas eu falo sério. Meu planejamento é colocar um satélite aqui, contratar serviços de satélite. Pastor, isso é caro demais, ué. Custa sonhar? Eu sonho. Jesus pode me dar esse sonho, pode realizar esse sonho para mim, né? Então, o que acontece? Minha vontade era poder contratar mesmo um satélite, botar um satélite aqui em cima do prédio e fazer transmissão com um servidor pessoal, um site pessoal, trabalhar ao vivo, trabalhar dentro de um canal permitido, legalizado. Porque se você trabalhar pelo YouTube, é muito complicado. O YouTube tem hora que ele está bem, ele te mantém bem por um tempo, uma hora ele não vai com a tua cara e começa a fazer uma opção de gracinha. É que eu não fiz nada que eu não faço todo dia, gente. O que eu faço, que eu faço todo dia. Meu maquinário aqui, o mixer de vídeo, o mixer de áudio, os áudios dos celulares, o laptop, o computador, eu trabalho igual um povo aqui. Hoje, por um acaso, hoje, estamos nessa peleja. Então vamos lá, porque já perdemos meia hora. Brincadeira, né? Já dei todas as considerações, já falei com todo mundo, então todos vocês já sabem, né, das coisas. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, mandei um abraço, ouvi o áudio de todo mundo. Infelizmente não vai poder ficar registrado, senão não poderei ter 3, 4 vídeos com o mesmo tema, com a mesma chamada, tá bom, gente? Vocês me perdoem, perdão, fugiu a minha vontade, tá? Alheia ao que eu quero. Gente, princípios da batalha espiritual. Vocês estão sendo abençoados com esses temas, gente? A gente falou de paciência e prudência. Não, peraí. Nós começamos com paciência e prudência. Depois nós fomos para obediência e disciplina. Isso. Estamos falando de bondade e fidelidade, não é isso, queridos? Estamos aqui mandando em cima desses temas, ambiente espiritual, escola de guerra. Você fez a sua inscrição da escola de guerra? Não? Olha, você não sabe o que você está perdendo, hein? Estamos estudando no módulo 1 ambiência e ambientes espirituais. Faz toda uma diferença, viu? Você entender onde você está, com quem você está, o que está provocando o ambiente do seu lugar. Ambiência física, ambiência no sentido atômico, subatômico. Eu estava estudando ontem, estava fazendo um estudo aqui, eu comprei mais ou menos uma coleção de livros. Eu não posso ir em livraria. Gente, vocês conhecem o livro A Imitação de Cristo, do Thomas Kempis? Gente, esse livro é maravilhoso. Eu recebi uma oferta para comprar 100 livros. Gente, esse livro foi escrito no século XVIII por um monge. E a mensagem desse livro é maravilhosa. Gente, que maravilha é a imagem de Cristo do Thomas Kempis. Se você pesquisar aí no Google, você vai ver, gente, esse livro. Deixa eu ver aqui. Thomas Kempis. Isso aí. Thomas Kempis. Gente, esse livro, mas ele é católico. Gente, a mensagem não tem nada de católica. Não tem nada. Cara, o livro é cristocêntrico. E me ofereceram esse livro grande, eu não trouxe, amanhã eu trago, me ofereceram ele num valor, se eu comprasse 100, mas como eu vou comprar 100? Eu compro 100 se vocês quiserem comprar comigo, o valor acho que vai sair a R$20, R$25 cada um, tem que ver, só não posso arcar com correio, mas é um livro grande, tá? É grandão, entre 20 e R$25, dependendo do que eu for comprar. E eu peguei para mim, porque eu como tenho uma empresa editora, então eles mandam para mim, me avisam. E A Imagem de Cristo, do Thomas Kempis, é um livro que vale a pena você ler, porque te leva a querer imitar Cristo. Te leva a querer imitar a Jesus. Tá? Se tiver pelo menos uns 50 que queira, eu compro e vejo com vocês, só não arco com correio, tá, meus amados? Só não posso arcar com correio, tá bom? Infelizmente, correio você vai ter que ver quanto vai ficar. Agora é um livro grande, letra grande, muito bem. Amanhã eu trago para mostrar a vocês. E é um livro que eu recomendo a vocês. A leitura dele faz você se apaixonar por Jesus. O Thomas Kempis tem uma alma que, meu pai, que é isso, gente? A imagem é um livro assim que na época que eu li a primeira vez, li uma versão antiga, me apaixonei. Falei, gente, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Eu preciso ser igual a Jesus.
Tá bom? Amanhã eu trago e vocês fazem o pedido pelo. Eu tô falando por causa do preço, né, mano? Você não acha mais livro de R$ 25 grande, não, gente. Se você acha que acha reais. Eu acho livro de R$ 20. Não acha. Acha um trocinho desse tamanho, uns bigurinhos, tudo. Pessoal, a gráfica. Gente, o valor de gráfica hoje tá um absurdo. Se fazer um livro hoje na gráfica, tá um negócio assim. Qualquer tiragem de 1.000 livros, você não paga menos de 10 mil, mas aí você tem arte, você tem diagramação, você tem correção, ou seja, hoje para escrever um livro o cara tem que estar assim, da parte de Deus mesmo e vender muito, porque o custo está alto, o custo está altíssimo, tá? Mas esse do Thomas Kemp, A Imagem de Cristo, A Imitação de Cristo, perdão, A Imitação de Cristo, é um livro que eu recomendo a você, uma linguagem muito profunda, ao mesmo tempo simples, né? Muito profunda e ao mesmo tempo simples. Tá bom? Vamos lá, gente. Hoje vamos falar de bondade e fidelidade. Falamos ontem de sensibilidade e ousadia. Ó. Segunda, paciência e prudência. Terça, obediência e disciplina. Quarta, sensibilidade e ousadia. Quinta, bondade e fidelidade. Você está pegando esses conceitos de batalha espiritual, gente? Vocês estão compreendendo isso? Sim, Érica. Alguns livros do Ribas são editados aqui na minha editora Palavra Viva. Tá? Então vamos lá, gente. Agora em novembro vai sair muito livro novo aqui pra gente, muito livro bom, pra gente poder... Meu, do Ribas, muitos livros que a gente vai liberar aqui para vocês. Bondade e fidelidade. Você vê num dos frutos do Espírito a bondade, né? Fruto do Espírito, bondade, amor, alegria, paz, paciência, mansidão. Você vai vendo esses frutos lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 12, mas possivelmente no verso 22, isso. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, em outras dentro do domínio próprio. O que é bondade, gente? Por que eu tenho que ter bondade no mundo espiritual? Qual é esse negócio de bondade? Ser bonzinho? O que é ser bonzinho? É deixar todos fazerem o que você quer? Não. As pessoas não entendem que bondade é uma coisa, ser lesado é outra, né? E a palavra lesado é o que é tirado dele. Fulano tem uma leseira, fulano é lesado. É lesado porque deixam as pessoas tirarem dele coisas que não deveriam tirar. Isso não é bondade, tá? Cuidado com a corrupção intelectual, né? A corrupção intelectual de um significado. Significado, significantes. Eu sei que os significados para cada um é de um jeito, os significantes não. Mas a gente pode corromper o significado de uma palavra, o significado de um símbolo. E bondade não é que as pessoas podem fazer tudo o que quer, ou tudo o que querem. Sobre você, sobre a sua vida. Bondade, na verdade, assim como tudo que foi colocado aqui, é um exercício de caráter, é um exercício de personalidade, é um exercício de transformação. O que é ser bom? Vamos lá. Jesus, vendo a multidão, estava sem alimentar. E os discípulos, o Senhor despede a multidão para que eles possam ir nas aldeias comprando. E Jesus falou assim, não, dá-lhes vocês de comer. Deixa o Senhor, nem que tivéssemos aqui mais dinheiro, poderíamos dar de comer a todo mundo. Nós não temos como dar de comer. É muita gente para pouco dinheiro. Presta atenção, Jesus diz o texto que Jesus olhou para aquele rebanho e teve misericórdia, compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O que é bondade aqui? Compaixão é compadecer-se, é o quê? É sentir o que a pessoa está sentindo. É entender o que o outro está sentindo. Então, ter compaixão é você se colocar no lugar da pessoa, entender o que ela está passando e ter compaixão. Ou seja, compassivo é o que está no mesmo propósito de sentimento, aquele que tem o mesmo sentimento, consegue captar o sentimento do outro. Pode sim, Rafael. E aí o que acontece? Você tem essa compaixão. Só que a compaixão, às vezes, ela é seletiva. O problema da compaixão é que ela não brota todo dia em nós. A compaixão ela vai do tempo que você está, se você está mais sensível, se você está mais, naquele momento você está mais alegre. Por exemplo, se você estiver num tempo muito difícil da sua vida, vamos supor, você perdeu alguém na sua casa, você
perdeu, está desempregado, está com problema na justiça, está passando necessidade financeira, está com muita dificuldade em N situações na sua vida, e você está irritado com uma coisa, está sendo perseguido no trabalho, está sendo maltratado, de alguma forma você está passando um momento muito difícil na sua vida. O que vai acontecer com você? Você vai ter um misto de emoções muito complicadas em você. Você vai ter um misto de emoções que serão muito difíceis de controlar em você. Então, é importante que você entenda que nem sempre a compaixão vai brotar, porque tem dia que você está com raiva, você vai estar chateado, você vai estar magoado, você vai estar triste. E aí é importante que naquele dia algo vai acontecer e você não vai ter compaixão. Por que que você não vai ter compaixão? Porque o seu estado psicológico, o seu estado mental, o seu estado de sentimento não está propício a ter compaixão. Então, o complicado da compaixão é que ela vai depender, o café já foi, com esse negócio todo, me fiquei nervoso, meu café foi embora, só tem a espuminha aqui da gente, canal Zé Maurício, nós vamos sortear as canecas lá, tá bom? Voltando, foco. Então você pode um dia ter compaixão do mundo, vontade de querer ser Jesus, morrer na cruz por todos. Tem dia que tu vai querer que todo mundo vá para o inferno. Quem não passou por isso? Vamos lá, pá. Vou explicar isso agora. Agora a gente vai buscar a prova aqui. Quem é que um dia não falou assim, ô Jesus, salva a humanidade, Jesus? Aí tu vê aquele comercial emocionante, né, dos Médicos Sem Fronteiras, eu acho lindo aquilo lá na África, e você diz, ô Jesus, chora, meu Pai, salva, Pai, salva o mundo, Jesus, salva de novo, Jesus, eu vou pra cruz, se você precisar de mim, eu tô lá. Esse é o dia que você chora, você brada, você tá apaixonada pelo mundo, você quer, meu Deus, mas tem dia que tu vê certas coisas na televisão e você já tá naquele dia irritado, aí você diz, Jesus, mata todo mundo, Pai, abre uma cratera, Pai, e manda tudo pro inferno, Pai. Meu Deus, o ser humano não tem jeito. Meu Pai querido, mata, Pai, mata. Já teve nesses dias, já, claro, todo mundo um dia, você pode, preste atenção. Desce a espada, manda Miguel com a metralhadora celestial. Olha só, nem todo mundo vai falar, nem todo mundo vai querer se expor para as pessoas, mas vai ter aquele dia que você tá com o ovo virado para o Nordeste, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, eu não sei qual é o lugar certo. Meu irmão, e quando você faz isso, você não quer ver ninguém na tua vida. Então a compaixão tem isso. Agora, o que é a bondade? A bondade não é a compaixão. Na bondade tem compaixão, mas na compaixão nem sempre há bondade. Porque a compaixão, assim como o nome diz, ter paixão por, estar na mesma ligação de sentimento, a compaixão, na verdade, te leva a ter um sentimento sazonal, para aquele tempo, para aquela hora. E a bondade não é um sentimento, a bondade é um exercício de vida, é um exercício de ser. Ser bondoso, não ter bondade. É muito mais. Você tem bondade porque é bondoso. Porque se você tem bondade porque não é bondoso, então você não tem bondade. Você tem um momento de compaixão. Você tem um momento de misericórdia. Você tem um momento de bom humor. Você tem um momento em que você se diz assim, não, hoje eu tô feliz, eu tô tranquilo, eu tô longânimo. Então hoje eu tô suportando qualquer coisa. Irmão, hoje eu tô tranquilo. Deixa pra lá. Não. Uma fulana, não, hoje eu tô bem, gente, eu tô bem com Deus, orei bem, tive amanhã. Bom, ok. Agora, a bondade é algo que você tem que ter, ou gerar em você, independente do seu humor. A bondade é uma marca de caráter de Cristo. É um fruto do Espírito. Porque ser bom não depende do dia em que você está. Ser bom também não é dar coisas para os outros. Ser bom não significa que você vai dar muitas coisas para todo mundo, que você quer que o mundo seja feliz. Não. Ser bom, na verdade, é um ato racional. Por isso que Deus é bom. Deus não é bonzinho, Deus não se apaixona por ninguém. O amor e a bondade de Deus são aspectos de um caráter muito forte. Compreendem isso? Então, quando nós falamos assim, olha, Deus é bom, não significa que Deus vai te dar tudo.
Deus é bom para negar a você tudo que você quer. Deus é bom para te mandar para o deserto. Deus é bom para tirar você dessa terra para salvar sua alma. Deus é bom para fazer você perder tudo para você entender quem é Ele e o que você está fazendo nessa terra. Deus é bom para deixar você cair, se arregaçar, igual Ele fez com Jó. Deus é bom. Mas, poxa, como é que Deus é bom com coisas ruins? Porque a gente quer conjugar o seguinte: Deus é bom e a gente quer um mundo ideal. Tá vendo muito Disney? Pelo amor de Deus, sai do Aladim. Deus é bom, mas não quer dizer que você vai voar num tapete mágico do Aladim, até porque é feitiçaria árabe. Vamos compreender que a gente confunde bondade com atitudes, sabe, de graça, ou algumas coisas. Por exemplo, a graça em si é um ato de bondade de Deus. Porque é um favor imerecido. A salvação é um favor imerecido. Deus é tão bom em todo o tempo, que Ele te salva sem você merecer. Isso é bondade. E na bondade de Deus reside uma série de tributos que vão convergir na maturidade. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é: por que eu preciso de bondade no mundo espiritual? Por que eu preciso de bondade em batalha espiritual? Porque muitas vezes, quando você está em batalha espiritual, você recebe muitas setas na mente. E as setas vêm com relação a finanças, com relação a relações sociais, com relação a ministério, com relação a sexo, com relação a amizade, com relação à família. Ou seja, você recebe muito. Se você não tiver capacete da salvação ali bacana em você, sabe, você acaba sendo afetado. E muitos de nós é afetado, sim. Muitos são afetados, sim. E o que ocorre nesse momento que você e eu somos afetados? Ocorre que a gente não tem vontade de ser bom, porque a gente quer, na verdade, o nosso ego. E aí o que acontece? A bondade, ele amarra o ego. O nosso ego quer assim, ó, à medida que eu dou, à medida que eu quero. À medida que eu dou, é à medida que eu quero, e à medida que eu não recebo, então também não dou. Não é assim que funciona? Eu amo quem me ama. Mas se eu amo quem não me ama, eu não amo mais. Nós funcionamos assim. A gente pensa assim, a gente age, a gente retrocede, a gente faz assim. Mas se você pegar a história de Jesus nos 4 evangelhos, você vai ver Jesus bom. Isso significa bom, não significa, e ser bom nesse quesito de Jesus não significa que ele vai fazer o que as pessoas querem e nem curar todo mundo que vai atrás dele. Jesus chamou os fariseus, os escribas, de raça de víboras, sepulcros caiados. Ele xingou, reclamou, foi lá no templo, arrebentou tudo, tirou suas arrogas da cintura e arrebentou tudo. Mas que homem bom é esse que quebra tudo? Porque bondade não é ser agradável. A gente tem que entender que bondade não tem nada a ver com agradabilidade. Pessoas boas nem sempre serão agradáveis. Pessoas boas são aquelas que enxergam um objetivo na sua vida, ou na minha vida, ou na sociedade, e fazem aquilo que é bom. E nem sempre o que é bom é agradável. Por isso que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque agradável não quer dizer que seja bom, e bom não quer dizer que será agradável. Tem coisas que Deus faz para nós que são coisas boas, mas não são agradáveis. Por quê? Porque não é momento de ser agradável. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Há um entendimento aqui sobre bondade, queridos? Ok? Mas por que eu preciso ser bom? Quando o jovem rico falou assim: bom mestre, e aí Jesus fala assim: bom é Deus. Aí você vai dizer: tá vendo? Só Deus pode ser bom. Não, vamos separar contexto de contexto. Senão a palavra bondade não aparecia no fruto do Espírito. Ok? Duas coisas que você entender. Quando Jesus fala que ele não é bom, que bom era Deus, é porque o jovem chegou com elogios fugazes, elogios hipócritas. E Jesus conhecia bem, Jesus entendeu o que ia no coração daquele jovem. Assim, bom, não. A bondade que você está dizendo que pertence a Deus e não a mim. Bom é Deus. Mas quando a graça ela se libera através de Cristo Jesus, a bondade de Deus vem por intermédio da graça. E é por isso que Paulo pode dizer que o fruto do Espírito é alegria, bondade, lealdade, mansidão. Ou seja, a bondade de Deus está em nós, pode estar em nós através do Espírito Santo. Porque essa bondade não tem a ver com elemento, como é que eu posso dizer? Elemento de prazer ou elemento que dê coisas aos outros. A bondade, na verdade, é uma atitude de fazer o melhor possível por outro, por si próprio.
Então, quando o jovem rico chama Jesus de bom, ele não está falando de bondade no sentido humano, ele está falando de uma bondade que Jesus falou: não, 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 bom é que é Deus, cara. Eu estou vindo para morrer porque ele mandou vir. Ele é bom. A graça é dele, a graça está com ele. Eu sou o agente da graça dele. Depois de mim será o Espírito Santo o agente da graça. Mas bom é Deus, é nesse sentido. E outra coisa, quando Jesus fala, nem ele sabe a hora que vai voltar. Ele falou isso quando estava em carne, quando ele era homem. Acerca do dia e da hora, nem os anjos, nem os que estão no céu, nem eu, nem ninguém. Só que quando você lê Apocalipse, ele é o Cristo, ele abriu o rolo, desatou os 7 selos, então agora ele sabe o dia que vai voltar. Então lembre-se sempre dessas duas conexões quando alguém falar com você sobre essas coisas, que geralmente as pessoas não estudam a Bíblia e acabam confundindo uma coisa com a outra, tá bom? A bondade do jovem rico fala a respeito da graça, a respeito de uma bondade que só Deus tinha e tem. Com a graça, com a vinda do Espírito Santo, a bondade de Deus pode pousar em nossas vidas, nossas almas, nossos corações, através do Espírito Santo, que é o fruto do Espírito. Então vamos lá, gente. A bondade, gente, é justamente isso. A bondade não é como a generosidade. E por que eu tenho que ter bondade no mundo espiritual? Porque a bondade não é só um ato contra ou a favor, a bondade é uma blindagem. Contra o quê? Contra ataques que Satanás joga na nossa mente. Por exemplo, a bondade é um contraceptivo, a bondade é um remédio contra o nosso ego. Satanás conta com o nosso ego para nos derrubar. Satanás sempre vai contar com o nosso ego para nos derrubar. Ele sempre vai olhar para o que há de pior em nós para nos derrubar. Ele sempre vai contar com algo em nós. Ele sempre derrubou homens assim. Ele derrubou Davi assim, ele derrubou Sansão assim, ele derrubou... Oh, meu Deus do céu. Saul assim, ele derrubou Pedro, Judas, e ele vai derrubando todo mundo que aparecer na frente dele assim, através do ego, através daquilo que é pior, aquelas manchas, como diz Jung, a sombra que há em nós. A sombra que há dentro de nós, Satanás enxerga essa sombra em nós. E Cristo, quando ele diz que é a luz do mundo, quem me seguir jamais andará em trevas, não é no sentido de andar em trevas aqui fora, não. É andar em trevas aqui dentro. Quem me seguir jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. E onde eu passar na tua vida, eu vou clarear a sua vida, porque dentro de você há trevas do ego. E Satanás sabe que esse Satã está dentro de você, não o diabo. Mas o diabo, Satanás, sabe que há um Satã em você, um igual a ele. Por isso que ele falou, é chegada a hora deste mundo, é chegada a hora do príncipe deste mundo, e em mim não há nada que é dele. Ou seja, não tem Satã aqui dentro. Eu venci lá no deserto. A tentativa de me levar para o outro lado, aquela questão do Luke Skywalker com Darth Vader, é verdade, venha para o lado negro da força, é no sentido assim, não que a força é ambivalente como Yin e Yang, não é isso. Ele só quer dizer o seguinte, a força tem trevas e luz. E é melhor se servir as trevas. Aquele ali é um convite satanista, né? Na verdade, é bem da verdade, o que não quer dizer que Luke Skywalker é um Cristo, tá? Deixando bem claro, cuidado com as ambiguidades das simbologias dos filmes, senão a gente acha que o Luke Skywalker é um Cristo. Não, o Luke Skywalker é um bruxo que usa o poder da mente, telecinese e outras coisas mais, só que ele usa num outro nível de magia, enquanto o Darth Vader vai para o lado mais profundo da magia. Então a linguagem do filme é essa, né? Nova era pura, na veia, né? O Império Contra-Ataca, a Guerra nas Estrelas, vai embora. Mas vamos lá. A bondade na verdade, um remédio contra o ego. Porque quando você é bom, não significa que você vai chorar. Quando você é bom, não significa que você vai doar seus bens para salvar o mundo. Quando você é bom, não significa que você vai tirar todo o dinheiro da poupança para dar algo para alguém. A gente confunde o que é bondade do ponto de vista espiritual. Quando você é bom, não significa que você vai largar tudo para acudir alguém. Você pode fazer tudo isso, mas isso não vai significar que você é bom, porque a bondade ela é muito mais racional do que passional. Bondade tem a ver com razão, tá? Bondade tem a ver com razão e não com emoção. O que é a bondade? Bondade é um altruísmo, é verdade. Você ser altruísta é você fazer o bem sem olhar a quem. Você vai fazer o bem para as pessoas de outra religião. Porque assim, a pessoa diz que ela é bondosa, mas ela só ajuda crente. Não, eu dou comida, mas tem que ser irmão. A palavra de Deus diz que primeiro os da fé. Aí se vier o irmão do candomblé, se vier alguém do candomblé, você não ajuda. Se vier católico, você não ajuda. Se vier espírita kardecista, você não ajuda. Se vier budista, você não ajuda. Se vier da Umbanda, você não ajuda. Se vier messiânico, você não ajuda. Se vier testemunho de Jeová, você não ajuda. Se vier ateu, nem pensar, você manda para o inferno. Isso não é bondade.
Isso não é bondade, mas o que tem a ver telecinese com Satanás, querido? Vocês viajam às vezes, viu? Preste atenção. É um assunto bem profundo, Lucas. Isso aí tem a ver com satanismo mesmo. Você tem que potencializar isso com um mentor espiritual, que é um demônio. Vamos lá. Isso não é bondade. Isso não é bondade. Você está sendo, tua bondade é seletiva, só ajuda se for crente. E dá batista. Ainda tem isso. As irmãs da Assembleia são muito. Eu não gosto de ajudar, não. Aquele povo grita muito. Não. Não sei. Vocês gritam muito. Tá passando prova porque. Sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Esse pessoal. Deus sabe por que tá na pobreza. Deus sabe por que tá na miséria. Então, isso não é bondade. Isso nunca foi bondade. Bondade não tem nada a ver com isso. Bondade é o famoso jargão, fazer o bem sem olhar a quem. Mas por quê? Porque o meu raciocínio e não minha emoção. Vamos lembrar o seguinte: bondade tem a ver com razão. Bondade tem a ver com razão. Bondade tem a ver com razão. Ô, Lucas, você está confundindo telecinese com telepatia, filho. Telepatia é saber o que a pessoa está sentindo. Empatos, sentimento. Telecinese, cine, cinema, significa mover as coisas. Telecinese é quando ele traz a espada para a mão dele. Isso aí não tem nada a ver com demônio, isso é poder da mente. Se eu quiser desenvolver, posso mexer o mouse, posso mexer a caneta. Aliás, já fiz essa porcaria, já me arrependi profundamente, mas isso já foi quando eu era garoto, né? Quando eu era bem menino. Então, tá bom? Uma coisa, outra coisa, você está confundindo telecinese com telepatia, tá bom? Vamos lá, gente. O que está acontecendo aqui? Bondade, gente. Bondade é algo racional. Bondade não é o que. Eu quero ajudar, mas fulano não merece. Então isso não é bondade. Se você diz que não vai ajudar porque fulano não merece, bondade é você ter a capacidade de ajudar, entendendo que não é o momento que vai fazer a diferença, mas é o futuro. A bondade é muito inteligente. Para ser bondoso tem que ser inteligente. Toda pessoa que não é inteligente não consegue ser bom. Peguei agora, hein? Essa rascou a ferida, tá sangrando agora. Tá sangrando agora. Só pessoas inteligentes podem ser boas. Não tem a ver com pobreza, não tem a ver com riqueza. Tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com cultura, morar na Zona Sul, morar em Alphaville, morar na favela. Bondade é um produto de consciência racional. Só pessoas inteligentes são boas. Vocês estão entendendo? Não, porque assim, nem Jesus foi bom com todos, porque eu não sei o que. Não, você está confundindo, olha só, compaixão é uma coisa, bondade é outra. A bondade é racional. E onde é que Satanás nos pega? Justamente nesse momento. É uma estratégia contra o nosso ego. É uma estratégia contra nós. A bondade é um controle de ego. A bondade, ela, na verdade, ela faz o controle do nosso ego. Gente, hoje a resenha vai um pouquinho mais tarde, tá? Agora que atingimos a meia hora da resenha. Vocês têm uma ideia, eu vou dar mais 15 minutinhos, mas hoje a resenha vai até 1h15, tá? Por problemas técnicos aqui que tivemos, infelizmente, atrasou a resenha em quase meia hora. Então, na verdade, a gente vai pegar aqueles minutos que passou, tive que tirar da resenha, vamos entrar numa resenha agora, tá bom? Então, que só dava cesta para crente ou que se fosse no culto. Pô, isso não é bondade, na verdade é comércio. Eu tô ganhando membro à base da fome e da miséria dos outros. Não, mas pessoas más... Gente, vamos lá. Bondade. Pessoas más são pessoas burras. Mas tem gente que é muito mal e inteligente. Gente, ninguém que se dá mal é inteligente. Que no final todo mal se dá mal. Então ninguém que se dá mal é inteligente. É um ególatra. É uma pessoa que faz tudo para como diz assim, satisfazer seu ego. Isso é maluco. Isso é doente. É um burro. Vai morrer. Vai morrer no colo de Satanás. Então vamos entender isso, gente. Vamos entender o que está acontecendo. Infelizmente, nós temos esses aspectos
em que, na verdade, as pessoas falam assim, não, fulano é bonzinho. Não, não é bonzinho não, gente. Vocês estão rindo, mas é o meu malvado favorito. Sai dessa, querido. Sabe? Que maldade é essa? Que bondade é essa? Que meio é esse de viver? Então vamos lá, gente. Por que eu preciso ter bondade no mundo espiritual? Por que eu preciso de bondade nesse sentido? Por que eu preciso de bondade nesse quesito da batalha espiritual? Porque a bondade vai fazer você raciocinar certo em momentos difíceis. Porque a bondade vai fazer você enxergar além do que os seus olhos estão vendo. Porque a bondade vai conseguir enxergar no bandido, na feiticeira, na prostituta, no homossexual, no drag queen, no desajustado, no assassino, coisas que um olho natural não enxergaria. Você vai conseguir enxergar coisas que uma pessoa comum nunca enxergaria. Você está entendendo? Infelizmente, as pessoas não aprendem a ser boas porque não entendem bem o conceito de bondade e acham que bondade é ser uma pessoa passional. E os bondosos não são passionais, os bondosos são bem racionais. Vocês estão entendendo, gente? Por que eu preciso, no princípio da batalha espiritual, eu preciso de bondade e fidelidade? Porque a bondade ela vai blindar a minha mente totalmente do ego, vai blindar o meu ser do ego. A bondade fará com que eu, na verdade, seja uma pessoa que enxergue coisas boas. Quando Jesus fala assim, aos olhos dos bons, aos olhos dos maus, porque o olho é a janela da nossa alma. Você entendeu isso, gente? Uma pessoa bondosa não é que dá tudo para todo mundo. Pelo contrário, a pessoa bondosa é aquela que muitas vezes fala assim, não, eu tenho, mas não vou dar. Por quê? Vou estragar essa vida, então não vou dar. Eu tenho 5 carros, poderia dar um, não vou dar. Não vou dar porque, infelizmente, se eu der, eu vou estragar a vida dessa pessoa. Ah, eu tenho 1 milhão no banco, poderia comprar uma casa para aquele fulano, mas não vou comprar porque eu já enxerguei que, infelizmente, a vida dessa pessoa não pode ser construída com isso. Se eu for lá e comprar uma casa para ela, mesmo que a casa continue sendo minha, ela não vai crescer. Deus age assim conosco, gente. O que Deus não tem que não possa te dar? Pergunta 1. O que Deus não tem que não possa te dar? Pegou? Vamos lá. Por que Deus não te dá se ele tem tudo para poder te dar? Para pensar. Pare para pensar. Olhos bons, Oswaldina. O homem que tem um olho mau, ele olha para uma mulher decente e vê sexo. O homem masculino, homem, que tem um olho bom, ele olha para a prostituta e vê um ser humano chamado mulher. Você entende? Um homem que tem olhos maus, ele olha para uma irmã, ele olha para uma irmã na igreja e sente prazer, iniquidade sexual no seu coração. Não está falando com ninguém, ninguém sabe de nada. O homem bondoso, ele vê uma garota de programa com a roupa sensual, tem misericórdia por ela, porque na verdade ele vê um ser humano perdido. Ok? Não, gente, se eu for explicar tudo que vocês querem, eu vou entrar no momento Maurício Google, e aí não dá, tá bom, gente? Vamos lá. O que é bondade? Não, compaixão, não. Compaixão, um dia você vai ter compaixão pela prostituta, no outro dia você vai querer que ela vá para o inferno, no outro dia talvez você pense até outras coisas dela. Então, né, tomar todo um cuidado. Há uma diferença muito grande. Olhos bons e olhos maus. Vamos lá, gente. A bondade, ela se prevalece disso, dessa capacidade de ver coisas boas, mesmo quando todos enxergam coisas ruins. É pela graça, por isso que é um dom. Por isso que é um dom. Fruto do Espírito. Fruto de quem tem o Espírito. Fruto de quem vive pelo Espírito. Amor, alegria, paz, bondade, paciência. Aí nós vamos falar agora de quê? Fidelidade.
que é fidelidade, gente? Primeiro, fidelidade, a gente tem que começar a entender o seguinte, fidelidade, no Gálatas 5:22, vamos entender uma coisa, fidelidade tem a ver com pacto, contrato. Fidelidade também não é um sentimento, por isso que vem do Espírito, gente. Presta atenção. Esses quesitos que a gente acha que é sentimento, que são sentimentos, não são sentimentos. Por isso que é o fruto do Espírito. Dentre eles, dentre os gomos do fruto do Espírito, está fidelidade. Porque nós fora da graça somos feitos para ser infiéis, infiéis com tudo e com todos, infiéis para com tudo, infiéis para com o marido, para com a esposa, infiéis para com a igreja, infiéis para com a religião, infiéis para com o Estado, infiéis para com amigos, infiéis. Ah, não, eu sou muito fiel. Tá, mas fidelidade seletiva. Isso não é fidelidade. Isso é uma empatia. Presta atenção. Fidelidade vai muito além de dar e receber. Fidelidade significa, mesmo que você não receba, você dá. Porque no contrato, você pensar de forma jurídica, é uma força de contrato. E você cumpre o contrato ainda que esteja sendo prejudicado, porque o contrato reza que você tem que cumprir as suas obrigações, ainda que o outro lado esteja lhe prejudicando. A fidelidade tem a ver justamente com o pacto. Quais são os aspectos da fidelidade? Pacto, aliança. Por exemplo, Jonathan foi fiel a Davi. Por que ele foi fiel a Davi? Porque mesmo sabendo ele que Davi seria príncipe, rei, ele podia falar, não, cara, pelo amor de Deus, eu sou o filho de Saul, quem tem que ser o próximo rei sou eu. Como assim você vai ser o próximo? Não, não pode, não pode. Pelo contrário, Jonathan abriu, ele entendeu, houve um entendimento, a razão. Então ele fala o seguinte, fidelidade. Ele age com fidelidade indo contra o seu pai. Ah, então ele foi fiel a Saul e infiel. Ele foi fiel a Davi, infiel a Saul? Não, não, ele foi racional. O que Saul estava fazendo estava errado. Preste atenção, era o seu pai. Mas ia contra o bom senso, ia contra o caráter, ia contra a vontade de Deus. Jonathan entendeu quem era Davi, Jonathan entendeu o propósito de Davi, Jonathan entendeu quem era seu pai, Jonathan entendeu os propósitos do seu pai. E é o momento de se posicionar. A fidelidade faz com que você se posicione. A fidelidade é algo tão profundo que quando alguém que você é fiel está fazendo algo errado, a sua fidelidade leva você a confrontar essa pessoa por fidelidade. E dizer para ele ou para ela, você está errado. Algumas pessoas acham que ser fiel ou ser fiéis significa engolir tudo que está errado mesmo. Ah, na minha igreja, meu pastor, sou fiel, meu pastor, se está errado, se você é amigo ou amiga, você tem que ir lá e falar com ele, está errado. Por ser fiel a você, por estar apanhando com você, por estar confrontando tudo com você, por estar passando esse momento com você, por estar confrontando pessoas falando mal de você, eu quero lhe dizer que eu também acho que está errado. A diferença é que eu não bato em você porque eu sou fiel a você. A diferença é que eu não vou falar mal de você porque eu tenho fidelidade a você. A diferença é que eu não vou ajudar ninguém a apedrejar você, muito pelo contrário, você é um escudeiro de você, porque eu tenho fidelidade a você. Vocês estão entendendo o que é fidelidade? Fidelidade não é concordância com erro, fidelidade é estado. Agora, chega um momento da sua fidelidade que você vai dizer para a pessoa, vem cá, posso continuar sendo fiel a você? Pastor, mas a gente não tem que ser fiel com quem é fiel conosco? Não. Preste atenção. Somos infiéis e Deus permanece fiel. Por que que Deus permanece fiel quando eu sou infiel? E por que que a minha fidelidade, ela pode ser no meio da infidelidade? Voltamos, é um ato de racionalidade. Fidelidade, gente, deixa o like aí, ajuda o canal. A gente já teve tanto problema hoje, por favor. Idosos, comenta muito, muito like, muito comentário. Isso faz com que o canal os assuntos sejam elevados à frente. Tá bom, gente? Vamos entender uma coisa. A tua fidelidade não pode depender da fidelidade dos outros. Mas então, o que é ser fiel? Primeiro, você é fiel a alguém porque você, de alguma forma, fez amizade, você tem uma história, você tem gratidão, você tem empatia, mas entenda uma coisa, ninguém está no mundo
por estar. Todos têm um propósito. Volta ao propósito. Você vê como que batalha espiritual é um negócio inteligente? Vamos lá. Quando Deus cola você com alguém, é porque o propósito daquela pessoa envolve o teu propósito. Então, quando você é fiel a uma pessoa que está sendo infiel a você, você não está sendo trouxa. Você está sendo fiel mais ao propósito que está sobre a vida dela e a sua do que o que ela está fazendo. Porque o que ela está fazendo é sazonal. Ela pode se arrepender e voltar a ser uma pessoa de bom caráter. Quando você abandona essa pessoa porque o caráter dela naquele momento não te agrada, você está abandonando um propósito que tem na vida dela que abarca o teu propósito. Há propósitos que são maiores que dos outros. Há pessoas que vieram na Terra com propósitos maiores que as das outras. Jesus veio com um propósito muito maior que a de Pedro. Quando Pedro abandonou Jesus, o que Jesus fez? Foi lá buscar Pedro, porque Deus tinha um propósito na liderança de Pedro sobre a igreja. Era importante que Pedro fosse resgatado. E Jesus fez o quê? Passou a buscar Pedro. O que significa que mesmo que Pedro tenha sido infiel, que Dídimo tenha sido infiel, e que todos os outros apóstolos, excetuando João, foram infiéis a Jesus, ele foi buscar todos eles, porque ele não olhou o que eles fizeram com ele olhou o propósito que tinha na vida deles. Pessoas inteligentes são fiéis. Volto e repito, pessoas inteligentes são fiéis. Compreenderam isso? Vocês estão entendendo isso, gente? Daliane, se você pensar nisso, eu não enxergo o que as pessoas fazem, eu enxergo os propósitos delas junto à minha vida. Jesus é tão maduro que ele entendeu mais os propósitos que as traições. Toda pessoa emocional, ela diz assim, me traiu, acabou, não tem mais chance. Ok. Se você não consegue enxergar propósito nenhum naquela pessoa, então você nunca teve fidelidade com ela. Na verdade, vocês tinham uma amizade. Na verdade, vocês tinham só alguma coisa em comum, legal, sair, comer, né, ter confidências e tal, mas a fidelidade ela tem muito mais a ver com o propósito de vida das pessoas. Se você está numa igreja, você sente que aquela igreja tem um propósito que abarca o seu, que o seu propósito se encaixa ao ministério, à visão daquela igreja, ao pastor, ao líder daquela igreja, é ali que você deve estar. E você tem que ser fiel naquele lugar. Porque, na verdade, quando você é fiel ao seu propósito, você é fiel a Deus. Por quê? Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para terminá-la. Só que você não é fiel para deixar ele terminar. Não, Divânia, a inteligência aqui não tô falando de QI, não. Cuidado, gente. O pessoal supervaloriza QI. Inteligência vai muito além de QI, tá? Inteligência vai muito mais de fazer um cálculo geométrico, ou ciências exatas, física quântica. Inteligência não é isso, não. Inteligência vai muito além do que isso. Inteligência hoje em dia se entende que a inteligência é muito mais emocional do que linear racional, do que linear matemática. Ok? O que acontece conosco, gente? A gente precisa buscar esse entendimento. A gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Por que eu tenho que ser fiel a isso? Porque você é inteligente, porque a sua fidelidade não é vista agora, a sua fidelidade é vista lá na frente. Fidelidade não é o que você está sentindo, fidelidade é o que você está sabendo. Fidelidade não tem a ver, preste atenção, gente, preste atenção. Preste atenção. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam fiéis a nós. Vamos lá. Ah, mas as pessoas têm que ser fiéis a mim. O que você apresenta além do que você acha que é legal para as pessoas serem fiéis a você? Mas eu não sou infiel. Olha, não ser infiel não é tudo. As pessoas acham que na vida... Gente, entenda, as coisas no mundo espiritual são muito diferentes. Por que Satanás faz pactos? Por que Deus gera pactos no Antigo Testamento? Por que o maior pacto de Deus foi na cruz do Calvário com Cristo? Para pensar nisso, por favor. O assunto parece fazer... Aí vai falar de bondade, fidelidade, parece que tem encontro de casais, né? Uns assuntos assim que, olhando assim de forma... Eu pensava até que era mais, assim, mais light. Aqui não tem nada light, aqui é tudo na profundidade. Aqui, ó,
Aqui a gente escava no profundo. Se você acha que no dia que eu te trouxer um assunto light, você sai do canal. No dia que eu trouxer para você um assunto bobo, vazio, totalmente falou, não disse nada, você vai embora. Mas aqui não, filho, aqui a cabeça aqui tem que pirar. Preste atenção. Fidelidade tem a ver com enxergar futuro e propósito. Fidelidade tem a ver com o seu próprio crescimento. Primeiro, a pessoa, quando ela é infiel a si própria, ela é fiel à sua própria consciência. O infiel, ele não começa sendo infiel com as pessoas de fora, ela passa a ser infiel consigo mesmo. Uma pessoa que trai a outra, ela é infiel à sua própria consciência, ela é infiel ao seu próprio caráter, ela é infiel à sua própria forma de ser. Ela está renegando, desmentindo e demonstrando uma má formação de caráter muito grande com a sua infidelidade. E você, quando corta, quebra um pacto ou quebra uma aliança porque alguém foi infiel com você, você está sendo imaturo e não inteligente. Mas eu tenho que perdoar, porque a infidelidade, no caso de quem comete infidelidade conosco, não mexe com o nosso propósito, mexe com o nosso ego. E quando o nosso ego não é tratado, a gente vê infidelidade como algo pessoal. E quando a gente deveria enxergar que infidelidade não é algo pessoal contra você, é algo pessoal contra a própria pessoa. Essa pessoa, na verdade, está mais perdida do que qualquer outra coisa. Vocês entendem isso? Porque o crescimento espiritual só é notado fora da igreja? Porque o propósito da igreja é outro, Leandro. Infelizmente, a igreja está totalmente fora do seu propósito. O que está sendo vivido dentro da igreja não é nada para ser vivido como tem que ser vivido. Mas aí é outro tema, infelizmente. Pessoas imaturas, elas não têm bondade, pessoas imaturas não têm fidelidade. Pessoas imaturas acham que bondade é uma compaixão, é a coisa de ser apaixonado por uma causa, ser apaixonado começa com uma coisa, daqui a 3 meses acabou, porque era paixão, não era bondade. A bondade do Senhor e a misericórdia deles duram quanto tempo? Bondade e misericórdia de Deus dura quanto tempo, gente? E a sua? Dura quanto tempo? Prazo de validade da sua bondade e sua misericórdia. Você entende isso? Então você começa a fazer parâmetro disso. Agora, por que eu preciso disso na batalha espiritual? Porque Satanás vai colocar sempre pessoas contra as pessoas. Satanás quer ferir teu ego, quer ferir o meu ego. Sabe, ele quer ferir o meu ego, o teu ego, dizendo assim, tá vendo? Você colocou tudo isso aqui nessa igreja, você deu dízimo. Você se lembra quando você vendeu aquele apartamento? Você vendeu aquele apartamento, tirou 20% do dízimo. Olha só, agora você descobriu. Meu Deus, que aconteceu isso? Você viu, você se doou esses anos todos para o Ministério de Louvor. Você se doou todos esses anos no Ministério de Mulheres. Você se doou esses anos todos para os jovens, para os adolescentes. Oh, meu Deus do céu. Esse raciocínio é de gente emocional. Esse raciocínio é conversa com a serpente. A serpente está conversando com você. Olha o ego inflando, olha o baiacu aí dentro de você só. Chega uma hora que você diz, tô fora desse ministério, tô fora dessa igreja, aqui ninguém me merece, só tem gente fiel nesse lugar. A gente não pode viver num lugar onde as pessoas são infiéis a nós. Eu tô indo embora, eu vou embora. E acabou. Acabou você. E você vai ter que começar tudo de novo. Satanás conseguiu! Acabou! Acabou! É tetra! É tetra! Você entendeu isso? Satanás vai gritar, é tetra, é tetra, é tetra, acabou. Consegui derrubar, tirei do propósito. Tirei lá, rapaz, se fica mais um ano ali, ia crescer. Se crescesse, eu tava lascado. Ainda bem que a gente conseguiu tirar dali. Depende do que é conviver, Débora. Depende do teu ego. O quanto o teu ego está tratado para ficar perto. Gente, a infidelidade dos outros não tem a ver com os outros. A infidelidade dos outros tem a ver conosco. Machuca a gente, não a eles. O traído foi nós. Só que quem sente a dor é o ego. Lá fica a vergonha, aqui fica a dor. Se você parar para pensar, a dor pode passar, a vergonha vai ficar na marca da história da pessoa. A gente nunca entende isso. Gente, olha só.
ofensa pertence a mim. Toda ofensa pertence ao ofendido. É o ofendido quem disse vai ficar ofendido, não. Eu sempre digo isso para você, Gálatas capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo, portanto não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e viver que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Se você chegar no ouvido de um defunto, de uma defunta, e gritar no ouvido dele, você não presta, já morreu? Bem feito, já vai tarde, que bom que você morreu. Você não prestava mesmo. Aliás, você não presta, sua mulher não presta, seus filhos não prestam, a sua vida foi uma desgraça. O que aquele morto vai fazer? Nada. Ele está morto. O ego dele morreu, ele está ali para ser enterrado. Ok? Se você está crucificado com Cristo, por que está tão preocupado com a fidelidade alheia? Porque você ainda se ofende, porque você está muito vivo ainda para a carne. Você não foi crucificado com Cristo. Então, o quesito fidelidade na sua vida é algo muito difícil. Você vai ter muita dificuldade de ser fiel. Você só vai ser fiel a quem é fiel a você, mesmo nunca tendo sido infiel a ninguém. Mesmo você nunca tendo sido infiel a ninguém, mas você vai ser infiel ao seu propósito. Com a desculpa de que alguém foi infiel a você. Lascou pra tu agora. Isso não é justo! Imaturo fala isso. Todo imaturo fala isso. Que isso não é justo. Vamos entrar em justiça? Amanhã. Amanhã eu vou falar de justiça. Já vou. Não, mas isso não é justo. Amanhã a gente fala sobre justiça. Amanhã a gente vai falar de misericórdia e justiça. Tá aqui, ó. Misericórdia e justiça. Outro princípio, são mais princípios da batalha espiritual. Ok? Princípios da batalha espiritual. Mas por que eu tenho que ter fidelidade? Porque a fidelidade não é aos outros, a fidelidade é você, o entendimento do propósito que abarca você e outra pessoa, a você e a sua igreja, a você e a outros movimentos. Você não faz nada sozinho nesse mundo, eu não faço nada sozinho nesse mundo, eu estou aqui, mas eu preciso da ajuda de vocês, vocês precisam de mim, eu preciso de cada pessoa que está aqui dentro, eu preciso de cada pessoa que me ajuda. Então os nossos propósitos estão interligados até que um momento, Deus fala assim, acabou o propósito. Quando Paulo e Silas estavam juntos, quando Jesus, quando Paulo e Barnabé estiveram juntos, quando Jesus esteve junto com seus apóstolos e saiu, então quando a pessoa morre, quando a pessoa vai embora, então aquele momento em que o seu propósito ele cumpre, ele se fecha no ciclo, vai se iniciar em outro lugar com outra pessoa ou em outra realidade que não seja a terrena. Vocês estão entendendo isso? Não é fácil? Não é fácil, com certeza. Pô, pelo amor de Deus, irmão, se eu disser para você que é molinho, irmão, molinho você conviver com... Não. Estamos falando que são princípios da batalha espiritual. São princípios da batalha espiritual. E batalha espiritual não é mais aquele bombardeio, não é aquele fogo de 12 por 1, não é aquela gritaria. Batalha espiritual agora ela é silenciosa. Está trabalhando na psique, na pessoa do ser humano. Está trabalhando justamente nos sentimentos. Está trabalhando em cima de uma série de conceitos que o ser humano precisa ter. Então vamos entender que a batalha espiritual vem muito além do que você e eu podemos imaginar. Por isso que é importante, na batalha espiritual, a gente amadurecer. A escola de guerra está aí para ajudar você. Você não fez sua inscrição? Faça sua inscrição na escola de guerra. Você vai ver o quanto é importante você aprender as coisas do mundo espiritual, como é importante você compreender esses conceitos. É claro que essa fase 1 não vou ensinar isso para vocês ainda, mas deixa eu passar aqui para vocês rapidinho. Então, escola de guerra, você pode fazer a sua
sua inscrição ainda. Esse primeiro módulo, falamos muito de ambiente e ambiente espiritual. Os próximos módulos são 4 módulos, 4 ou 5, vou ver aqui direitinho a divisão dos temas. E vamos chegar um momento de a gente falar justamente da metanoia. Né? Vamos entrar muito na questão da metanoia, a diferença daqueles que são guerreiros ou não, tá bom? Aqueles que vão se manter de pé, tá bom? Gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar ao Senhor por esse tempo. Falar obrigado, Jesus, obrigado, perdão pelo... Infelizmente tivemos muito contratempo, hoje a resenha está indo bem mais tarde, mas é o tempo que foi perdido, é o tempo que eu estou repondo para vocês agora, é o tempo que a gente está conseguindo repor, tá bom? Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito a sua casa, ponha, pratique, né? Seja praticante disso que a gente está estudando aqui, que Deus possa abençoar a sua vida de forma tremenda e poderosa, amém? Pai bendito, te damos graça pelo dia de hoje, obrigado por tudo que tem ocorrido, obrigado pelo ensinamento, Pai, pela resenha, que possamos ter bondade e fidelidade no nosso coração, que possamos, ó Deus, realmente, Senhor, chegar a esse nível de entendimento, de maturidade, de inteligência, capacitação, Pai, emocional, para que possamos, ó Deus, a cada dia crescer diante de Ti. Obrigado por cada ensinamento. Obrigado pela Tua palavra, pelo Espírito Santo. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui, que o Senhor possa falar com eles, que o Senhor possa usar a vida deles, que o Senhor possa, Senhor, fazer a diferença. Muito obrigado de tudo que o Senhor tem nos falado, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, obrigado por cada momento na Tua presença. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, nós, Senhor, reconhecemos o Teu senhorio sobre nós, e é no nome de Jesus que fazemos essa oração. Amém. Deus abençoe, graça, paz, prosperidade. Amanhã, meio-dia, mais resenha para você, para a gente dar continuidade. Vamos falar de misericórdia e justiça. São princípios da batalha espiritual. É uma maneira da gente vencer Satanás e seus inimigos, os nossos inimigos e seus asseclas, seus demônios, suas consciências espirituais que vêm nos atacar, principalmente aqui, ó, principalmente quando nós não estamos preparados, desguarnecidos. Então é importante o entendimento para que você vá longe, tá bom? Deus abençoe sua vida, graça, paz, prosperidade.